Amigos, bom dia, bom dia. Olha onde é que Rancho Caipira está. Rancho Caipira vai começar uma atividade aqui, vai mostrar para vocês. Olhem como o nosso sertão está quente, amigos. A seca já chegou por aqui. Eu estou por aqui, vou estar fazendo uma atividade. Vou encher meus baldes aqui, vou estar lavando um pano aqui no batedor aqui. É um trabalho bem antigo que a gente já fez no sertão e agora estou voltando a fazer de novo, não é isso? Quando a gente precisa, tem que fazer. Essas são as nossas atividades aqui no nosso sertão. A vida caipira da gente que mora no sertão é essa, amigos. É fazer de tudo um pouquinho e poder estar compartilhando com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deus possa abençoar amanhã de todos nós, né? De todos vocês que estão me assistindo. Onde vocês estiverem, receba carinhosamente o meu abraço. Rancho Caipira já está por aqui na luta e vai compartilhar com vocês minha atividade nesta manhã de hoje. E já peço que se inscrevam, amigo, deixe o seu like, vem fortalecer Rancho Caipira, porque Rancho Caipira possa continuar com o nosso trabalho aqui no canal, não é isso? Eu vou estar carregando a minha água, mostrando para vocês. A seca já chegou no nosso sertão, amigos, e a gente agora tem que se virar do jeito que der certo, né? Mas a gente já é acostumado nessa lida por aqui, né? E vou estar compartilhando nessa manhã de hoje com vocês. Sejam todos bem-vindos. E Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã de domingo, tá bom? Que vocês tenham um domingo com muita paz, muita saúde. E bora pro vídeo. Agora eu vou estar organizando aqui a minha roupa. Isso aqui, amigos, é uma roupa que ficou de ontem para hoje, né? Ontem lavei bastante roupa, ainda sobrou umas roupas. Então, meu esposo colocou um batedor aqui, como a gente fala no sertão, né? Um batedor. Armou a batedor aqui para mim e eu vou estar organizando algumas roupas que ficaram de ontem para hoje, porque ontem foi muita roupa. E a gente segue na nossa luta por aqui. Vou compartilhar com vocês nesta manhã de hoje. Sempre a gente está na nossa luta, a gente nunca está sem ter o que fazer. Estou tentando posicionar aqui o meu tripé porque está um pouco difícil, mas acho que vou conseguir. Um bom dia para todos vocês aí, amigos. Tá certo? Compartilhando com vocês aqui a minha luta de hoje, né? Que é a nossa luta nunca para, né? A gente sempre está na nossa luta, mas graças a Deus, agradece a Deus, né? Por mais um dia de vida, né? Por mais uma vez estar aqui junto com você, levando para você a nossa atividade aqui no nosso sertão e compartilhar, né, amigos, com vocês. Poder compartilhar com todos vocês aí que assistem o canal. Minha gratidão. Mais uma vez agradeço a vocês que estão me apoiando aí todos os dias. Esse batedor aqui, amigos, ele foi improvisado aqui. Ao lado desse pé de jurema preta, aqui uma sombra belíssima, né? E como vocês podem ver, olha como está bonito por aqui, tudo verdinho, né? Ainda está verdinho, mas ninguém sabe daqui uns dias como vai ficar, porque, como eu já falei para vocês, amigos, a seca já chegou por aqui e nós estamos por aqui, né? Em nome de Jesus a gente vai vencendo nosso dia a dia, né? Nossas lutas, né? E Deus abençoe cada um que está comigo. Com mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe todos vocês aí que estão chegando nessa manhã de hoje. Esse batedor aqui, amigos, ele foi situado em cima de uma barreira. Isso aqui é uma barreira que ficou aqui de uma terra que estava acumulada aqui. E meu esposo usou a inteligência dele e sentou esse batedor aqui e ficou uma maravilha para me lavar a roupa, porque ele ia estar colocando aqui umas estacas, mas ficava mais difícil. Eu digo, não, coloca aí em cima que dá certo. Até que deu certo. Essa atividade
atividade, amigos, aqui, lavando roupa numa bacia, assim, isso é uma atividade que a gente já sabe. Isso aí a gente nasceu, amigos, se criou nessa vida caipira, fazendo nossas atividades assim na roça. A gente se criou desse jeito. Desde pequenininha que eu exerci esse trabalho, mas minha mãe, pelas estradas, andava para lavar roupa muito longe, pelos açudes, nas cacimbas, pelos tanques, entendeu? Então é uma atividade que a gente se criou fazendo, então a gente sabe fazer. E é uma vida boa, amigos. Então, do jeito que as coisas estão ficando difícil, amigos, a gente tem que praticar essas atividades que praticava antes, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? Como é que o tempo vai ser. Então eu não acho difícil praticar essa atividade não, porque me criei fazendo isso aqui. E naquela época, amigos, eu lembro como se fosse hoje. Era uma vida bem difícil que a gente levava na casa dos nossos pais. Uma vida de luta, uma vida com muita dificuldade que a gente levou. E não era fácil. Você pensa que é como hoje, que amanhece o dia, a gente tem uma bolachinha para comer, a gente tem um pão, a gente tem um ovo com cuscuz. Não, amigos, naquela época era levantar cedinho, às 4 da manhã, e já iniciar a nossa luta para lavar roupa, para ir para a roça. Não é como é hoje, entendeu? Era uma vida bem difícil. E a gente vivia feliz, amigos, naquela época. Vocês sabem, quem é do meu tempo sabe. Era uma vida gostosa, que a gente acordava na madrugada para fazer nosso trabalho, porque eram muitos irmãos, né? E meu pai e minha mãe acordavam a gente cedinho para começar as nossas atividades. Dividiam uns para um canto, outros para outro, uns para buscar lenha, outros para buscar água. Eu sei que a nossa vida era assim. É uma vida, amigos, era uma vida. E por mais difícil que ela era, hoje me traz saudade, viu? Amigo, pode acreditar como eu estou falando, do fundo do coração. É uma vida que traz saudade, que traz lembranças boas pra gente. Que a gente queria viver uma vida daquela. Mas é como diz a história, amigo. Tudo tem seu fim, né? Então, por isso que é bom a gente aproveitar a nossa infância. Mas quando a gente é criança, a gente não sabe nem aproveitar a nossa infância, porque o intuito da gente, amigos, era brincar, né? Como você já foi criança, você já viveu o que eu vivi. A gente só queria brincar, né? Que a nossa vida era assim. A vida de criança é uma vida boa, vida gostosa, que não tem preocupação. Mas quando a gente está agora na nossa fase adulta, quando a gente já chegou até aqui, a gente traz lembranças. Quem não traz lembranças? Lembranças do nosso passado, lembranças boas. Como foi que a gente se criou na casa dos nossos pais, a vida que a gente levou, que a gente viveu. Então a gente só vem lembrar depois que tudo passa, a gente só vem ter saudade depois. E é assim, amiga, a nossa vida. Então a gente se criou dessa forma. Quando chegava as chuvas, nas primeiras trovoadas de novembro, era aquela alegria da gente. Pai lava roupa nos tanques, minha mãe já falava: amanhã vamos acordar 4 da madrugada para lavar roupa. Fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer isso. E era dividida as tarefas. As tarefas eram divididas e a gente lembra muito. E a gente saía, amigos, só com o cafezinho que tinha. Muitas vezes nem o café não tinha. A gente lava roupa nos tanques, eu e minha mãe, eu lembro como se fosse hoje. Os tanques eram situados no baixo de bastante pé de manga, que era do meu tio, entendeu? Tio José, que hoje é falecido. E a minha mãe falava assim pra mim, lembro como fosse hoje, dizia assim: enche a bacia e os baldes e pode chupar a manga. E eu, na minha adolescência, com meus 13, 14 anos de idade, vida de criança, é como diz a história, né? Saía por baixo dos pés de manga. Amigos, é uma lembrança tão boa que eu tenho, que eu carrego comigo. Ó, lembranças são coisas que não morrem, e a gente lembra muito, lembra mesmo, viu? Então hoje eu lavando roupa aqui e voltando ao passado. E eu entrava para debaixo dos pés de manga. Eita, amigos, ô vida boa que traz saudade. E trazia aquele monte de manga. Vida de criança, né? Adolescente. Pegava aquela bolsa, enchia de manga e subia para cima das pedras e ia lavar aquelas mangas e chupar mais minha mãe. Uma vida tão gostosa, amigos. Uma vida tão boa convivendo ali.
Sei não, amigos, é uma vida que a gente hoje fica pensando. Como foi que eu vivi uma vida tão boa daquela? E hoje, amiga, a gente só traz saudades, né? Hoje, amigos, os adolescentes de hoje em dia não viveu essa infância gostosa que a gente viveu, né? De poder estar vivendo no meio da natureza, né? Como a gente viveu. É bem difícil hoje, é bem diferente da nossa vida, né? A vida dos adolescentes de hoje em dia, eles se influenciam mais com a internet, mas a nossa vida foi assim. Nossa vida foi trabalhar na roça, trabalhar para cuidar dos irmãos mais velhos, mais novos, que nós éramos os mais velhos. E os mais velhos que tinham que ir para a roça trabalhar, para arrumar o alimento. E a gente saía, amigos, muito longe, de pé, para trabalhar na terra do pessoal, porque a gente não tinha terra ainda nessa época. De pouco a pouco foi que meu pai foi conseguindo comprar um pedacinho de terra, trabalhando alugado. E a gente saía de pé, amigos, para trabalhar. Eu e meus pais, meus irmãos mais velhos. E muitas das vezes, amiga, era uma fome tão grande. Eu lembro como se fosse hoje. Tudo que eu falo para vocês nos meus vídeos, amigo, foi a vida que eu vivi, tanto nesse canal como no outro. Foi a vida que nós levou. E era uma fome, amigo, que a gente sentia. Era um vazio no estômago, assim, aquele vazio. E minha mãe dizia assim, já às 9 horas, a fome batendo. E minha mãe dizia assim, mas meu pai, vamos tirar mais uma carreira. Aquilo pra gente, amigos, era uma eternidade. A gente com fome, cansado. A distância que a gente ia enfrentar de pé. E ainda quando vinha de lá, ainda trazia lenha nas costas, pra você ver, ó. Os mais pequenos traziam um pauzinho arrastando. Nós que era mais velho, já tinha mais coragem, né? Trazia 2, 3 pau de lenha nas costas. Chegava em casa com o ombro todo dolorido. E você pensa que nós chegava em casa e nós ia almoçar e deitar? De jeito nenhum. Era encher a barriguinha, roça de novo. Era assim a nossa vida, amiga. Eu não esqueço. Eu falo para os meus filhos como foi a minha infância. A minha infância foi assim, amigos. Era desse jeito a nossa vida. E chegava em casa, almoçava, voltava para trás e não vinha da roça com as mãos vazias. A gente vinha da roça, amigos, era com o pauzinho de lenha nas costas. E quando era no outro dia, a gente nem dormia à noite, já pensando na atividade do outro dia. Quem viveu na roça e viveu no sertão, sabe que a nossa vida foi assim. Não era uma vida boa não, sossegada. Era essa vida assim, era uma vida boa que a gente tinha nossos pais, né? Mas foi uma infância bem difícil a nossa. Mas a gente venceu, né, amigos? Aí hoje a gente traz saudade, traz lembrança. Porque a gente não esquece dos momentos bons que a gente viveu com os nossos pais, né? E não foi vida fácil não. É tanto, amigos, que hoje, por mais que eu leve uma vida difícil aqui, porque eu não acho que a minha vida é difícil não, eu acho que a minha vida é tranquila. Pelo menos a gente tendo paz na nossa vida, a gente já tem tudo, né? Uma vida sossegada, né? Vivo aqui no interior de Pernambuco, como você já me conhece. E para quem não me conhece, eu moro aqui no interior, sou do sertão de Pernambuco. E moro aqui nesse lugar e estou compartilhando com vocês a minha luta, a minha lida todos os dias. E contando um pouco como a nossa vida era difícil naquela época. A gente não vivia vida de luxo, a gente vivia como Deus queria e como dava certo. Quando tinha uma coisinha para comer no café da manhã, nós comia. Eu lembro que a minha mãe fazia bastante mucunzá para nós. Fazia bastante mucunzá para a gente comer. Era com feijão de corda e era uma comida saborosa. Hoje a gente faz e não quer nem comer. Porque quando a gente vai ficando mais velho, fica bem difícil as coisas. Mas a nossa vida, amigos, foi assim. Carreguei, amigo, muita água na cabeça, numa cabaça, entendeu? Carreguei muita água. Muitas vezes a gente caía nas ladeiras com a cabaça, caía mesmo, que vocês sabem que criança, adolescente não tinha força, né? Mas como as coisas eram difíceis, eu lembro muito que a gente ia buscar água nos açudes, buscava água na cacimba de um tio meu, chegava lá, era bastante murrão, não sei se vocês conhecem murrão, é uma planta que nasce no pé da cacimba, assim, perto da água, né? E era bastante cheirosa, né? E eu lembro que um dia eu fui buscar água, mas minha irmã que já é falecida hoje, e a gente naquela brincadeira, tirando água, né, para encher a cabaça, né, a gente levava um fundizinho de garrafa para encher a cabaça, né, e nós naquela brincadeira, eu e ela brincando, ela mandando, eu disse a ela que ia pegar um galho de murrão para me cheirar, né, aí naquela brincadeira
Eu sei que ela saiu pra fora, porque era uma cacimba, amigo, antigamente, era um buraco lá embaixo, né? E a gente subia pra cima com a cabaça, amigo. Quando eu fui subindo com a cabaça, amigo, na cabeça, que eu disse para pegar o galinho de murrão. Aí botei a cabaça na cabeça e quando fui me abaixando, amiga, escorreguei. A cabaça saiu bolando, foi água para tudo quanto é lado. Eu digo, eita, meu Deus, vou apanhar. Amigos, nesse dia o bicho pegou, viu? Cheguei em casa, tive que inventar uma história, dizer que tinha tido um susto no caminho. Falei, eu tive um susto no caminho, que ia passando uma cobra e eu fiquei com medo e corri, mas minha irmã, e caí e quebrei a cabeça para não apanhar, amigos. Antigamente a coisa era assim. Eu tô falando para vocês que o bicho pegava. Hoje em dia ninguém sabe o que é esse castigo, não. Mas nós sabíamos o que era castigo. Tinha umas palmatórias assim, ó, bater assim na mão da gente. Na volta dos nossos pais, nós comíamos curtinha ali, amiga, era na rede assim, desse jeito. E eu me livrei porque disse que me assustei e falei assim, não, mãe, foi eu que me assustei no caminho e caí, entendeu? E quebrei a cabaça e minha irmã, a bichinha, ainda me ajudou. Falou pra mim que era isso mesmo, pra poder eu não apanhar, porque naquele tempo, amigo, se a gente quebrasse um copo apanhava, se quebrasse uma cabaça apanhava, naquele tempo o sistema era bruto. Era antigamente, amigos, era assim, nossos filhos hoje, eu tenho 3 filhos, meus filhos nunca levaram, nem dizer assim, puxar uma orelha, nem de mim, nem de meu esposo. Falando aqui pra vocês, amigos, como era a nossa vida era assim antigamente. A gente fazia tudo pra estar certinho ali, ó, não poder. E outra coisa, se um dos nossos irmãos fizesse um errado, e meu pai não tivesse em casa, minha mãe batia, quando meu pai chegava apanhava de novo. E ai de nós, se nós desse uma risadinha, desse tantinho aqui, se nós risse, pelo menos pouquinho, apanhava o que errou e apanhava nós que estava certo. Apanhava também. Tinha que ver o irmão apanhando e ficar ali no cantinho da parede, sentadinho ali no chão de cabeça baixa, sem dar nenhuma risada, viu? Era assim a nossa vida. Eu conto para meus filhos, eles ficam se benzendo quando eu conto. Era assim a nossa vida. Não podia rir do irmão, não. O irmão tinha que apanhar e a gente tinha que ficar caladinho. Se desse risada, ia pro castigo também, ia pro couro, como diz a história. Mas é uma vida, amigo, que a gente traz recordações boas, viu? A gente não esquece, não. Naquela época, amigo, eu lembro muito, naquelas noites de lua clara, os vizinhos se reuniam na casa dos nossos pais, e era aquela farra boa, a gente brincava de cair no poço, vamos brincar do toca, tinha a brincadeirinha do anel, que era para passar a mão, o anel da mão da gente para a mão do outro, era aquela farra boa. E são lembranças boas, né, amigo? Coisas boas que a gente carrega, né? E a gente interagindo aqui no vídeo. Eu gosto de falar essas coisas, não sei se vocês vão gostar de ouvir, mas a nossa vida, amigos, era desse jeito, a nossa vida foi assim. A gente lembra muito e a gente passa para vocês um pouco, né, do que a gente viveu, como foi. Creio que todo mundo que nasceu no sertão e se criou já viveu um pouco dessa história, né? Já conviveu um pouco também com isso. E é desse jeito, amiga, a nossa vida foi assim. Uma vida que traz saudade, né, amigos? Vida boa. Apesar de ter sido uma vida bem difícil, foi uma vida gostosa. Quando eu, amigo, daqui uns dias, amigo, eu vou estar indo lá na casa dos meus pais, vou gravar lá um vídeo na minha casinha, que eu nasci, que me criei, que eu vivi toda a infância, que eu vivi todos os momentos bons, momentos difíceis. E eu vou estar indo lá gravar um vídeo, porque um amigo seguidor do canal, amigo José, lá de Santana do Ipanema, ele pediu para mim gravar um vídeo lá. Eu vou estar indo gravar esse vídeo para mim estar postando no canal, que ele pediu para ver, que era aqui nesse vídeo, mandar um abraço para ele, para o meu amigo Alan, amigo seguidor do canal. Eles sempre pedem alô, então, amigo, você que quiser um alô nos meus vídeos, fala para mim, tá certo? Eu vou estar mandando um alô também para o canal Bom Dia Siridó, na Paraíba também, que ele pediu um alô. Vai um alô para o meu amigo. E nesse vídeo eu falei de tudo um pouco, né, amigo, para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo, tá certo, amigo? É um conteúdo simples, só contando um pouco das nossas histórias, né?
do que a gente viveu no nosso passado, como foi a nossa infância. E eu vou estar indo lá na casa dos meus pais. Não é muito longe daqui lá não, é porque é falta de tempo mesmo, falta de oportunidade. Mas na hora que eu puder, eu vou estar indo lá gravar um vídeo e vou estar mostrando para vocês, amigos, tudo direitinho. E falar para vocês também, lá mostrar algumas coisas para vocês. Lá na minha casa, na minha casinha que eu nasci, que me criei, como que está por lá hoje, o que foi que mudou, vou estar indo lá. Então, o amigo José pediu e eu vou estar indo lá, tá certo? Vou estar gravando um vídeo e vou estar mostrando para eles lá, para vocês aí também. E no vídeo de hoje quero mandar um abraço para todos vocês. Amigos, eu mandei esse alô, esse abraço especial assim, individual, porque José e o amigo Alan, quero aqui mandar um abraço para eles, sempre pedem alô. Zélia, manda um alô para nós. Então, você que quiser o seu alô, peça para mim que eu vou estar mandando um alô especial para você. Mas quero mandar aqui nesse vídeo hoje um alô e um abraço especial para todos os amigos do canal Rancho Caipira, para você que me assiste todos os dias, aquele abraço. Minha gratidão a você, muito obrigado por você estar me seguindo aí no meu canal, está deixando o seu apoio. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão me seguindo, que estão apoiando o meu canal aí Rancho Caipira. Que Deus possa abençoar imensamente cada um de vocês, amigos, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um, com muita saúde e com muita paz, não é isso, amigos? E muito obrigada a você aí. E hoje esse vídeo foi um vídeo falando um pouco da minha infância, né? Como foi que eu vivi, o que foi que eu vivi na minha infância, como foi a minha vida. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá certo? E que deixe aquele like para fortalecer o canal, para que eu possa estar postando mais conteúdos, levando mais conteúdos para vocês aí que faz parte do nosso canal. E que Deus abençoe amanhã de todos nós, né, amigos? Com muita saúde e com muita paz. Vou encerrar o meu vídeo deixando um abraço para todos vocês aí. Fiquem todos com Deus, amigos. E até o próximo vídeo.